Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes. Vamos começar o capítulo de número 13. Vamos ler os primeiros versos, depois leremos o final do capítulo de número 16. Juízes 13. A partir do verso de número 1. Isso, Marco, obrigado. Juízes 13, a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém, ele disse: eis que você ficará grávida, dará à luz a um filho. Por isso não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Esses primeiros 7 versos. Agora avance no texto de Juízes também, capítulo 16, finalzinho do texto, a partir do verso 28. Juízes 16, a partir do verso 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te que lembres-te de mim, dá-me força só mais essa vez. Ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às 2 colunas do meio, que sustentavam o templo, fez força sobre elas, e com a mão direita e com uma à esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que ele havia matado durante toda a sua vida. Então os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram, sepultaram em Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar pedindo a direção de Deus nessa noite para nós. Senhor, estamos aqui diante da tua palavra lida, que será explicada, exposta. Eu te peço fidelidade, eu te peço zelo, Pai, na exposição, mas ao mesmo tempo, Senhor, eu peço uma aplicação para o qual os meus irmãos possam sair daqui vivenciando, aplicando e sendo edificados pela mesma. Oramos para que o Espírito Santo age em nosso meio e oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, hoje é uma oração, hoje é uma pregação um pouco mais longa, então eu peço a atenção dos irmãos, porque eu vou pegar 4 capítulos e vou tentar resumir a biografia de Sansão. Eu espero fazer isso de forma didática, para que você não se perca na história, mas ao mesmo tempo vou precisar da sua paciência, para você compreender o que a biografia de Sansão pode nos ensinar, e esse é o título que eu dei para a pregação de hoje. O que a biografia de Sansão nos ensina? E o contexto da época, irmãos, mostra no livro de Juízes um período muito difícil do povo de Israel, um período onde as pessoas faziam o que elas queriam, de acordo com a sua vontade e o seu querer. Cada um fazia de acordo com a sua própria verdade. Na verdade, isso é um pouco parecido até com a sociedade atual, não é? Hoje as pessoas, cada um tem a sua própria verdade, como a gente vê pregado por aí. E nesse período difícil do povo de Israel, onde cada um considerava o que era bom aos seus próprios olhos, relatado isso no capítulo 21, cada um decidiu o que era bom para si. E a história de Sansão começa como a maior parte do livro de Juízes,
onde começa o seguinte: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor. Isso é recorrente no livro de Juízes. Toda vez você vê essa frase: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Isso é frequente no livro. E é interessante que por causa disso o povo de Israel ficou 40 anos sobre a opressão dos filisteus. Mas é interessante que durante esses 40 anos a gente não vê referência do povo de Israel clamando a Deus: Deus nos liberta nesses 40 anos dessa opressão dos filisteus. A gente não vê esse clamor. Mas Deus levanta Sansão com esse propósito, mesmo sem o povo ter clamado. Isso não é curioso? Os filisteus talvez foram os inimigos que mais perseguiram o povo de Israel ao longo da história deles. Eles eram de origem grega, eles levavam vantagem sobre o povo de Israel por causa da sua estatura natural. O porte físico também natural deles já fazia eles serem mais vantajosos do que o povo de Israel. E havia uma outra vantagem: a vantagem deles saber mexer com armas, a vantagem deles saber a metalurgia. Então imagina pessoas fortes, altas, por natureza, mexendo com armas. Quem você apostaria que venceria qualquer batalha? Em quem você apostaria na casa de apostas? No povo de Israel, no exército deles, ou no exército dos filisteus? E os filisteus, irmãos, montaram uma confederação de 5 reis que pressionava, oprimia o povo de Israel e cobrava impostos desse povo, isso por 40 anos. E Sansão nasce nesse contexto. Nós lemos no começo do capítulo, que o nascimento de Sansão foi através de um grande milagre. Manoá, o seu pai, recebe aquela notícia por meio de uma mulher. A gente não sabe o nome da mãe de Sansão. Em momento algum a Bíblia fala o nome dela, mas mesmo nós não sabendo o nome dela, a Bíblia fala que ela era estéril. E a palavra de Deus fala que o anjo do Senhor apareceu para ela. Quando a palavra de Deus no Antigo Testamento coloca a palavra anjo com a letra maiúscula, é uma teofania, é o próprio Cristo aparecendo ali. Então aquele anjo é uma espécie de Jesus mesmo, prefigurando ali naquele momento. Então esse anjo, o próprio Cristo, aparece à esposa de Manoá. Contudo ela vai contar para o seu marido. Então ele ora a Deus pedindo para que aquilo ali fosse falado novamente, e Deus atende o pedido dele. O anjo aparece novamente, repete as instruções que falou para a esposa dele, e então ele é consagrado ao voto de Nazireu. Sansão então nasce como essa pessoa consagrada, separada ao Senhor. Mas o que significa ser Nazireu? Irmãos, o voto de Nazireu está em Números capítulo 6, versos de 1 a 5, onde o voto de Nazireu havia 3 aspectos principais. Primeiro, não poderia ingerir nada que vinha das vinhas, das uvas. Então você não podia tomar suco de uva, você não podia beber vinho, você não podia sequer comer uvas, aquilo que procederia da videira. O segundo aspecto é que você não poderia tocar em nada morto. Você não poderia comer comida impura de alguma maneira e nem tocar nesses cadáveres. E por fim, você não poderia receber navalha sobre a cabeça. Então, esses basicamente eram os 3 aspectos de um nazireu. E assim então aconteceu. A esposa de Manoá fica grávida, Deus abençoa aquele nascimento, ele recebe o nome de Sansão, e o nome Sansão significa filho do sol. Não é bonito esse nome? O significado, filho do sol, um líder libertador do povo de Israel dessa opressão dos filisteus. E é interessante que quando Sansão nasce, a esperança não é só apontada para a família deles, mas para todo Israel. Havia uma esperança de que não só não só a família, mas o povo todo seria liberto por meio daquele grande filho do sol, o sol que brilha. E aí então esse é o nascimento de Sansão. Mas dentro dessa biografia começa o desenvolvimento da vida dele. Como é que Sansão se desenvolveu? O Espírito Santo então já atuava sobre ele desde o nascimento. Os seus pais eram pessoas tementes a Deus, que desejavam educar Sansão nos caminhos do Senhor. Ele tinha tudo para dar certo. Imagine, alguém consagrado, o anjo vem, revela o seu nome tem um significado bonito, pais piedosos, tudo lindo e maravilhoso, uma biografia que tinha tudo para dar certo na vida. E conforme ele crescia, o Espírito Santo de Deus agia sobre ele. É claro que a ação do Espírito Santo, meus irmãos, no Novo Testamento difere do Velho. Então ele estava se preparando para aquela missão do qual Deus havia ordenado para que ele fizesse.
E aí então, ao longo dos séculos, Deus levantou juízes nesse período de crise para libertar o povo de Israel. E durante esse período que o povo de Israel utilizava exércitos para combater os inimigos, o povo de Israel combatia exército contra exército, certo? Mas agora com Sansão era diferente, ele sozinho era o exército. Se antigamente havia exército de Israel contra exército do inimigo, agora havia o exército do inimigo e Sansão, puro e simples assim, um único homem liderando todo o exército de Israel inteiro, e por 20 anos. Sansão então, irmãos, nessa levantar, ele acabou sendo alguém muito egoísta. Por ele se sentir o cara do exército de Israel, ele foi egocêntrico, individualista e também inconsequente. E a impressão que a gente está é que quanto mais Sansão se desenvolvia, né, na estatura física, na aparência, também crescia o seu ego, também crescia a sua individualidade e o seu egocentrismo. E no capítulo 14, a gente vê o casamento de Sansão. Sansão se casa com uma filisteia. Aqui já começou os problemas. Filisteia, ou seja, uma mulher inimiga do povo de Deus, né? O que a gente sempre fala dos casamentos mistos, você ir lá e procurar alguém que é inimigo do povo de Deus para se casar. Sansão comete esse erro. Então ele vai a uma cidade, também filisteia, essa cidade chamada Tímina. Ele conhece a mulher, fica muito atraído por ela. E ao buscar aquela mulher naquela cidade, ele vai exatamente no povo inimigo de Deus. E os seus pais, é claro, né, não concordam. Sansão chega contando a história, né? Pai, eu conheci uma menina maravilhosa lá na cidade de Tímina. Ah, mas meu irmão, mas meu filho, aquela cidade de Tímina, o povo de Israel não está lá. Quem está lá são os inimigos de Deus. Mas pai, mãe, é aquela mulher que eu quero. Imagine os pais então tentando insistir para que ele desistisse daquela ideia. É como se os pais falassem: mas meu filho, justamente as filisteias, será que dentro de Israel aqui não tem uma mulher que você se agradou para você casar? E aí é como se Sansão estivesse confrontando a própria palavra de Deus, porque Deuteronômio capítulo 7, Deus proíbe casamento com outros povos. Mas egocêntrico, mimado, individualista, cabeça dura, ele fala a seguinte frase no capítulo 14, verso 3: toma-me esta, porque só dessa me agrado. Ou seja, em outras palavras, eu não quero outra mulher, pai, mãe, é só dessa que me agradou. Sansão então resolve enfrentar os pais, desobedece a Bíblia e então os próprios mandamentos do Senhor. E aqui vai uma exortação para os filhos, né? Para não tomar esse tipo de decisões tão sérias na vida. Eu digo que casamento é a sua segunda decisão mais importante, porque a primeira é Cristo Jesus. É claro que como reformados a gente entende que não foi eu que decidi por Cristo, mas é claro que em algum momento você entrega-se a Cristo, né? E a sua então decisão mais importante é o casamento, portanto cuidado. Alguns dias depois então Sansão leva os seus pais para aquela cidade de Tímina. A família conhece, né, uma família a outra, e no caminho dessa descida para essa cidade de Tímina, Sansão encontra um leão. Mas por que ele encontrou um leão? Porque ele começou a passear pelas vinhas, passear pelas uvas. Sansão então, qual era um dos problemas de voto de Nazireu? Ele não podia beber nada do que vinha da uva, mas ele está ali passeando nas vinhas. Ele não comeu a uva, ele não tomou vinho, mas ele está passeando ali pelo pecado. Não acontece isso? Pastor, eu não pequei, mas eu estou aqui passeando entre as uvas. Eu não comi a uva, eu não bebi vinho, mas estou aqui no meio delas. E ao estar ali, né, naquela plantação, um jovem leão aparece, rugindo no meio do caminho de Sansão. Então ele pega aquele leão e rasga como um cabrito facilmente. Mas ele não conta nada para os seus pais, mesmo tendo desviado do caminho, né? As vinhas estavam ali à beira do caminho, ele dá aquela desviada. Ele não conta nada aos pais, segue viagem e vai conhecer a família daquela moça. Conheceu a família, volta para casa. Passado alguns dias então, quando ele vai voltar já para o casamento em si, ele lembra daquele leão, e ele de novo afasta-se do caminho, né? E ele vai até aquele local. Quando ele chega àquele local, ele vê que o leão que ele matou tinha um enxame de abelhas, né? As abelhas haviam feito mel dentro da carcaça do leão. E aí ele quebra o seu primeiro voto, ou seja, ele passeou pelas vinhas, mas agora ele não só passeia pelas vinhas, ele vai lá e executa a primeira quebra do voto, onde ele toca num cadáver, ele come comida impura.
Só que ele não conta para os pais. Ele pega aquele mel, come pelo caminho, e Sansão sai do caminho procurando aquilo que Deus já havia auxiliado ele a matar. Ele foi mexer em algo que ele já tinha havido vencido. Isso não mostra, talvez, para algumas pessoas que deveria parar de procurar naquilo que Deus já te ajudou a vencer na vida? Mas Sansão, infelizmente, faz aliança com aquele povo. E ao fazer aliança com aquela mulher, casando-se com ela, a festa de casamento acontece. E festa naquela época durava muito tempo. Era 7 dias de casamento, 7 dias de festança. E nessa festança, sabe quem que bancou a festa? Sansão. E quando a gente está falando, olha, festa de casamento, que não é no meio do povo de Israel, que é no meio dos ímpios, dos filisteus, comida e bebida à vontade. Quem que banca aquilo ali, irmãos? Quem que você acha? Sansão. Então Sansão, por mais que não tenha bebido vinho, bancou a galera, bancou a turma, bancou aquela comilanças e bebidas por 7 dias entre os convidados. Isso está no capítulo 14, verso 10. A Bíblia não fala, é claro, se ele ingeriu vinho ou não, mas o fato é que ele se aproximou deste problema, dessa quebra de voto mais uma vez. Ele não foi diferente dos filisteus, mas estava no meio dos filisteus. Ele não foi diferente do inimigo de Deus, mas estava dentro da casa do inimigo de Deus, abrindo mão de seus valores. Uma festa onde os filisteus estavam, onde só Sansão e os pais de Sansão eram crentes, eram homens tementes a Deus. Todo o resto era inimigo. Ele estava então cercado por eles, assentado à mesa de quem ele não deveria estar. A certa altura da festa, então, ele fala o que não deveria falar. Olha os erros, né? Vai lá nas vinhas, está aqui numa festa, banca a festa, com bebidas, regada a vinho. E, com certeza, a Bíblia não diz, mas provavelmente havia vinho na festa. E ele fala o que não deveria. Ele lembra daquela aventura que ele teve com o leão e lança um enigma. Qual que é o enigma? A gente vê no capítulo 14, versos 12 a 14, ele dizendo o seguinte: do devorador saiu provisão, e do forte saiu doçura. Esse é o enigma de Sansão. E esse enigma deveria ser decifrado no final da festa, ou seja, ao final dos 7 dias. E quem decifrasse aquela enigma ganharia 30 mudas de roupas finas e nobres das mãos do próprio Sansão. Mas, se ninguém conseguisse decifrar, quem ganharia a aposta era Sansão. Os filisteus toparam, aquelas pessoas ali topou o desafio, tá bom. E até o 3º dia eles não conseguiram descobrir o enigma, ou seja, do devorador saiu provisão e do forte saiu doçura. 3 dias os filisteus não desvendaram o mistério. E aí no 4º dia eles começaram a pressionar a esposa de Sansão. Pressionou ela dia e noite. Falou assim: você vai ter que descobrir isso, se você não descobrir, nós vamos matar sua família. Vamos matar seu pai, sua mãe, seus parentes. Portanto, descubra para nós esse enigma. Então a esposa de Sansão começa a pegar no pé dele, porque se ela não contasse o enigma, quem ia morrer era a família dela. A família dela corria risco de vida. Então ela precisava descobrir esse enigma de Sansão. Então ficou no pé dele, ficou tanto no pé dele, que ao pôr do sol do último dia, ela então descobre. E antes daquele pôr do sol, os jovens vão até Sansão e contam o enigma para ele. Sansão então, claro, fica furioso. Ele fala o seguinte: olha, vocês só conseguiram esse enigma porque vocês pressionaram a minha esposa. Mas tudo bem, trato é trato. Sansão sai dali nervoso, irado, enfurecido. Ele vai a uma cidade também dos filisteus chamado Asquelon e mata 30 homens. E ele cumpre o seu trato, trazendo aquelas túnicas finas e nobres que ele havia prometido. E naquela festa de casamento de Sansão, não teve lua de mel, não teve danças, mas teve manchas de sangue em suas mãos. Uma ira dentro do coração e mãos sujas por derramamento de sangue. Mas Sansão não parou por aí. Ele mata aqueles 30 homens, não tem lua de mel no casamento. Aquela festa praticamente agora é banhada a sangue. E ele agora vai embora, mas não para sua casa. Quando você vai casar com a sua esposa, você não vai para a casa dela, para vocês dois juntos? Não, Sansão simplesmente abandona a festa e volta para a casa do pai e da mãe. Olha que absurdo. E eu já vi muitos casais praticando isso, no meio da briga, de repente, ou da discussão, volta para a casa do papai e da mamãe. Quer dizer, o casal, ou a mulher ou o homem, não enfrenta ali
o casamento e volta para a casa dos pais. Que imaturidade! Sansão mostra então que é alguém infantil, imaturo, tomando decisões precipitadas com a ira no coração. Sansão então está nas casas dos pais dele agora. Passou um tempo então, ele sente vontade de voltar para a esposa dele. Agora imagina, ele sai da festa de casamento, mão suja de sangue, ira no coração, abandona a esposa lá na festa e volta para a casa dos pais. Passou um tempo, ele volta e falou assim: lembrei da minha esposa, vou lá ver como é que ela está. Depois da festa de casamento, o que ele chegou lá e encontrou? A esposa dele foi dada a um outro homem. O pai dele, aliás, o sogro dele, viu que ele tinha abandonado a noiva e deu ao que a gente chama de companheiro de honra de Sansão, meio que um amigo do noivo, para aquela época como se fosse o padrinho de casamento, entre aspas. Isso está no capítulo 15, verso 20. E quando o sogro então faz aquela atitude de entregar a sua esposa para um amigo dele, ele fica irado. Aí você sabe o que o sogro dele faz? Oferece a cunhada. Não, está aqui a irmã mais nova dela, casa com ela, casa com a sua cunhada, em outras palavras. E ele não concorda com aquilo. Ele sai então mais uma vez irado, sai furioso, e ele planeja vingar aquela cidade. E qual foi a vingança? Sansão vai numa floresta e ele captura 300 raposas. Ao capturar aquelas 300 raposas, ele põe fogo no rabo delas. Imagine você capturar 300 animais, selvagens, e ele põe fogo ali, amarra um pedaço de pano, alguma coisa, e solta aquelas raposas no campo. E aquele campo então é incendiado, então destrói colheitas dos filisteus, destrói e provoca um grande prejuízo. Fala de plantação de uvas, oliveiras, cereais. E aí então os homens da região ficam revoltados com Sansão, ficam bravos com ele, vai até a casa da ex-esposa dele, e sabe o que acontece? Coloca fogo na casa dela, mata ela e o pai dela. Ou seja, a esposa de Sansão estava destinada a morrer, porque se ela não morreu porque não contou o enigma, agora morreu porque Sansão estava vingando aquelas pessoas. Ao saber dessa tragédia, Sansão fica irado de novo, e ele vai atrás daqueles homens e mata muitos deles. Depois disso, ele volta para Israel e fica escondido por lá numa caverna. Estão acompanhando a história? Passado então um certo tempo, as autoridades dos filisteus ficam sabendo de tudo isso que Sansão fez, toda essa atrocidade. E para não ficar no prejuízo com aquela questão das raposas, eles vão até Israel procurar Sansão. E o povo de Israel fica com medo dos filisteus. Então o povo de Israel se junta, eles não tinham exército, porque Sansão era o próprio exército, junta 3.000 homens para ir atrás de Sansão. E chega lá e fala assim: Sansão, meu filho, você está aqui escondido nessa caverna, você precisa sair, nós estamos com medo dos filisteus, os filisteus vão matar a gente, se a gente não entregar você a eles. Aí Sansão vira para o povo de Israel: vocês não vão me matar? Aí o povo de Israel fala: não, a gente só quer te entregar. Tá bom então, ele se entregou. Aqueles 3 homens então estão levando Sansão para aquelas autoridades filisteias, e ao aproximar das autoridades, ele é tomado pelo Espírito de Deus, pega uma queixada de um jumento, recente, e aquela queixada, ele se liberta daquelas amarras. Com aquela queixada ele mata 1.000 pessoas, sozinho, 1.000. Após aquela derrota humilhante para um único homem, os filisteus então passaram a se recusar. Eles ficaram reclusos com medo de Sansão. E Deus graciosamente não pune Sansão pelas atitudes que ele teve explosiva, e ele acaba ficando ali naquele pedaço de chão, E aí, irmãos, passado então um tempo, Sansão não está em paz. Ele vai noutra cidade. Sansão está querendo caçar briga. Ele vai na cidade chamada Gaza, também uma cidade dos filisteus. E por lá, a sua ex-esposa tinha morrido, Por lá ele resolve achar uma prostituta. E ao ficar na cidade de Gaza com a prostituta, ele tem uma noite com ela, tem relações com ela, e os filisteus ficam sabendo que Sansão está lá naquela casa. Então ele resolve cercar a cidade. E eles pensaram o seguinte: olha, quando amanhecer, nós vamos pegar Sansão e vamos matar ele. Só que Sansão dá ali mais ou menos por volta da meia-noite, ele não espera amanhecer. Ele, sem esperar amanhecer, sai da casa daquela prostituta em Gaza,
E você sabe o que ele faz? À meia-noite ele arranca os portões daquela cidade. Irmãos, nós estamos falando de um portão que ele arrancou com um portal e tudo. Nós estamos falando de um portão de muitos quilos. Nós estamos falando de um portão gigantesco que ele carregou tranca, madeira, portal e levou tudo nas costas. E a Bíblia mostra, né, segundo os estudiosos, que ele andou até um alto de um monte, e eles fizeram um cálculo que Sansão andou mais de 30 quilômetros com aquele portão nas costas. Agora você imagina, ele arrancar o portão com tudo nas costas, com portal e tudo, e andar 30 quilômetros no alto daquele monte. Sansão, infelizmente, sai da cidade de Gaza com os portões nas costas, mas com o pecado daquela cidade no coração, porque havia se deitado com aquela mulher. E por fim, não só a ex-esposa dele, mas essa prostituta, ele então conhece Dalila no capítulo 16. E ao aproximar-se do vale de Soreque, Sansão conhece essa mulher, uma mulher astuta, cujo o amor estava à venda. Vemos Dalila, na verdade, uma mulher do qual foi a única que Sansão de fato amou. A Bíblia não diz que ele amou aquela mulher, que ele conheceu lá naquela cidade de Tímina. A Bíblia não afirma que Sansão amou aquela prostituta em Gaza, mas Dalila ele amou. O texto bíblico mostra isso. E os filisteus ficaram sabendo que Sansão estava na região e começaram então a subornar Dalila, do qual o amor estava à venda, para que ela pudesse descobrir como que Sansão tem essa força extraordinária. Mas o risco era grande. E se é um risco grande, tarefa difícil, envolve muito dinheiro. Você já viu aquela famosa frase muito maligna, pagando bem que mal tem? Pois é, essa frase é de Satanás. Por que ela é de Satanás? Ué, se pagar bem que mal tem, então se pagar bem você é corrupto? Se pagar um dinheiro bom você vai fazer qualquer coisa? Essa palavra tem corrupção por detrás dela. E ela estava no coração de Dalila. Aqueles homens ofereciam 1.100 moedas de prata para ela, cada um deles. E somando aqueles homens e essas 1.100 moedas, dava mais ou menos 70 quilos de prata. Se a gente fizer na correção da moeda atual, a prata tem uma variação de pureza, mas vamos colocar uma média. Sabe quanto Dalila receberia por esse suborno aqui? Quase 700 mil reais. Imagina você ser subornado, ó, descobre a força de Sansão, eu te pago aqui 700 mil reais limpo na sua mão. A partir de então Dalila começa a importunar Sansão. Ela vai importunar ele constantemente. Então ele começa a brincar com a situação, brinca com o pecado, não sabendo o risco que ele corria. Por várias vezes então ele tenta escapar daquela situação, mentindo para Dalila, falando que a sua força estava nisso ou naquilo. Sansão então está cego. Ele está com uma paixão cega, onde ele está brincando com o pecado. Sansão está tão cego com a astúcia de Dalila que ele não percebe a ameaça que ele estava sofrendo por detrás. Portanto, então, ele brincou tanto, e Dalila importunou ele tanto, que a Bíblia diz em Juízes 16, que Sansão foi tomado de uma impaciência que angustiou a alma dele até a morte. Olha o nível. Dalila importunou ele tanto, que no verso 16, fala que Sansão foi tomado de uma paciência que angustiou ele, ao ponto dele desejar morrer. Então Sansão não resiste, ele conta para Dalila que a força dele é porque nunca havia passado navalha na cabeça dele e ele tinha um voto de nazireu. Então ela percebe que atingiu o coração daquele homem e que agora sim ele está falando a verdade. E aqui lembra muito daquele texto de Provérbios, capítulo 4, verso 3, que sobretudo o que deve guardar, guarde o seu coração. Após aquelas tentativas frustradas, então os filisteus já tinham perdido o interesse, né? Porque falou, isso tudo é mentira. Mas Dalila convence eles de voltar para aquele local, dizendo, agora é verdade. Mas Dalila não amava Sansão e sim o dinheiro. Quando ele cai então nas lábias daquela mulher, dorme o sono profundo, eles vão lá e raspam as 7 tranças da cabeça de Sansão. Quando ela grita, Sansão, acorde, os filisteus estão vindo contra ti, ele diz o seguinte, sairei e vencerei como antes. E ele tenta reagir na força do seu braço. Note que Sansão falou o seguinte, olha, eu estou dependendo de mim mesmo. Eu vou sair e vou vencer como antes, na força do meu braço, na minha dependência. Mas há um grande parêntese, ele não percebeu que o Espírito Santo de Deus havia se retirado de Sansão. O Espírito Santo de Deus já não atuava mais na vida de Sansão.
Ele não percebeu que o Senhor já não estava mais com ele, que o Espírito não agia sobre a vida dele. E aqui nós temos, irmãos, uma das passagens muito, muito tristes do Antigo Testamento, onde uma tragédia é quando um homem não tem consciência que Deus já deixou a vida dele. Quão triste é isso? O quão triste é saber que um homem continua agindo e não saber que o Espírito de Deus já não age com ele. Não foi assim com Saul. Saul não percebeu que o Espírito de Deus já não agia sobre ele, assim como Sansão também não percebeu que o Espírito Santo de Deus já havia deixado a sua vida. Irmãos, pior coisa é quando Deus se afasta sem alarde. Coisa difícil é quando Deus se afasta silenciosamente. Quando Deus se afasta silenciosamente, quando entristecemos o Espírito Santo, quando resistimos ao Espírito Santo e quando apagamos o Espírito Santo. Paulo fala dessas 3 formas que o crente pode fazer: resistir, apagar e entristecer. E tem muitos líderes, pregadores, crentes, que a presença de Deus já não está mais com ele, mas ele não percebeu. Tem pessoas que acham que tem a presença de Deus sobre a sua vida, que eles vão vencer de novo, que tudo vai dar certo, mas lhes falta o principal, que é o próprio Deus. Dura coisa é agirmos por conta própria, sem orar, sem depender, sem uma vida santa, sem uma vida consagrada na força do nosso braço, onde a presença de Deus já foi há muito tempo. E aqui nós estamos no final já da vida de Sansão. As consequências, a imprudência e a consequente morte. Filisteus então pega Sansão, prende, amarra, os seus olhos são perfurados e eles são levados para a cidade de Gaza, aquela mesma cidade que ele arrancou os portões e saiu. Pois ele é levado para essa mesma cidade, aquela cidade que ele sai com os portões de Gaza nas costas, mas com o pecado de Gaza no coração. Aquela mesma cidade agora fura os olhos de Sansão. Imagine a dor, irmãos. Se furar um dedo dói, se furar uma perna, imagine perfurar os seus olhos. Esse foi o preço do pecado da vida de Sansão. Agora ele não pode mais brincar com o pecado, as coisas se tornaram sérias. O nome de Sansão, que significava filho do sol, agora ele nem sequer pode ver mais a luz. Agora ele vive em trevas, porque os seus olhos perfurados fizeram que ele perdesse a visão natural e espiritual. Cego, preso, humilhado, ele é obrigado a trabalhar como escravo no moinho de grãos, substituindo animais. E Deus deu alertas e sinais. Isso mostra o perigo para não avançarmos. E aqui, meus irmãos, Sansão buscou viver uma vida como ele queria. Ele dava vazão à sua ira, ele dava vazão aos seus prazeres pecaminosos, carnais, ele dava vazão aos seus desejos. E agora, quanto mais ele buscava liberdade para pecar, acabou preso pelo seu próprio pecado. Não é assim que o pecado promete? O pecado não promete libertação, o pecado não promete liberdade. Vai e faça o que você quiser da vida. Vai, troque de esposas, vai, caia no mundo da pornografia, vai, caia no mundo da bebida, vai, caia no que você quiser fazer. Mas essa mesma liberdade, suposta liberdade, te aprisiona. E a liberdade do pecado é, na verdade, escravidão completa. Sansão, então, que era escravo dos seus desejos, tornou-se agora um escravo literal. E a morte e os feitos de Sansão é relatado no final do capítulo 16, quando a gente lê. Sansão, então, agora está sendo comemorado pelos filisteus. Eles atribuíram aquela vitória ao deus Dagon. Sansão, então, é levado para uma festa. E alguém que era um guerreiro forte, alguém que era um guerreiro que tinha motivo de ser temido, agora vira um palhaço. Ele é motivo de zombaria, ele é humilhado publicamente. E embora Sansão não tivesse sido morto, porque os filisteus poderiam ter feito isso, na verdade, ele valia muito mais vivo. Por que ele valia mais vivo? Porque o homem mais forte agora era de conquistador, virou um chacoteador, vamos assim dizer, né? Alguém que foi estava sendo motivo de chacota. Tem hora que eu fico querendo inventar umas palavras, né? De conquistador ele vira um perdedor, de um grande guerreiro vira um grande palhaço, e de alguém que todos temiam, agora ele recebe zombarias. Sansão está no seu pior momento, cego, escravo, humilhado, sem a presença de Deus.
E aquele templo, irmãos, ao deus Dagom estava lotado. A Bíblia diz que só no terraço, havia quase 3.000 pessoas. Aqueles homens vibravam, se alegravam, louvavam ao deus Dagom, porque é como se tivesse entregado Sansão humilhado em suas mãos. E é interessante que o homem que está guiando Sansão, porque ele está cego, ele pede para escorar naquelas lajes. Aquelas 2 colunas principais que sustentavam o templo davam noção para Sansão que talvez ele já tinha até do projeto daquele lugar. Então ele faz uma última oração, uma oração a Deus, e ele pede que ele tenha de volta aquilo que ele perdeu. Então ele ora ao Deus de Israel, se arrependendo, reconhecendo que errou, e Deus pela última vez dá forças para ele. É interessante que nesses 4 capítulos, olha só, irmãos, nós conseguimos resumir a história de Sansão em 4 capítulos, 13, 14, 15 e 16. Durante esses 4 capítulos, Sansão só ora 2 vezes. Uma vez ele pede água para saciar sua sede, no capítulo 15, e agora aqui ele pede vingança novamente para que suas forças sejam renovadas. Então o Espírito Santo de Deus toma posse dele novamente. Sansão tem a sua força restaurada, e pela última vez, nessa aliança renovada, ele consegue destruir aquele templo. E a Bíblia diz que com a morte dele, ele matou mais filisteus do que toda a sua vida inteira. Nesse último capítulo da história de Sansão, a gente vê membros da sua família indo até aquela cidade, resgatando o corpo de Sansão e sepultando ao lado do seu pai. O que a biografia de Sansão pode nos ensinar, irmãos? Eu gastei esse tempo todo aqui só contando a história, mas você pode perguntar: pastor, e daí? Eu já conhecia a história de Sansão, já tinha ouvido falar, talvez não completamente, mas aqui diante de nós, o que essa longa história, trajetória de Sansão pode deixar de lição para nós? A primeira, irmãos, é esta: Sansão não conseguiu ter o fruto do Espírito que a gente chama de domínio próprio. Sansão foi deixado se controlar pelo seu nervosismo. Sansão foi deixado se controlar pela sua ira. Sansão foi deixado se controlar pelos seus impulsos sexuais. Faltou a Sansão esse domínio próprio. Sansão era o seu maior inimigo. O maior inimigo não eram os filisteus, era ele mesmo. A sua própria vida comprometia o seu futuro. Ele era um gigante fisicamente, mas um fracote como pessoa internamente. Ele foi destruído pelas suas paixões, pela sua falta de verdadeira consagração a Deus, um escravo dos seus impulsos que levou a uma escravidão literal. Ele perdeu a instrução dos pais, se perdeu no seu voto de nazireu, se perdeu no controle da língua, falou demais, perdeu a visão natural, espiritual, perdeu a sua liberdade, trabalhou como escravo, ele perdeu a própria vida dele. E Sansão agora então, que conseguia vencer um leão, milhares de homens, mas não venceu as suas próprias inclinações carnais. Sansão não foi capaz de vencer suas próprias inclinações. Venceu os inimigos externos, mas não venceu os seus inimigos internos. Talvez, irmãos, a área sexual é o maior calcanhar de Aquiles da nossa geração. Nós estamos falando de jovens, nós estamos falando de adultos, nós estamos falando de idosos. Pessoas que sofrem, por exemplo, com pornografia. Pessoas que, na verdade, casam-se sem ser virgens. Falar de casar uma pessoa virgem é quase que uma piada. Sexo sem namoro é comum. E se nós não conseguimos controlar as questões internas, nós colheremos graves crises externas. Mas a biografia de Sansão não apenas nos ensina que ele não conseguiu ter o fruto do Espírito, o domínio próprio, mas Sansão também foi alguém extremamente individualista. Sabe aquela pessoa que só pensa nela mesma? Sansão estava fazendo tudo sozinho. A batalha era dele, a desavença era dele. Você já reparou que não foi o povo de Israel que caçava as brigas? A desavença sempre tinha a ver com os problemas próprios de Sansão. Era a esposa dele, era a prostituta que ele tinha. As desavenças sempre eram dele mesmo. Então ele fazia tudo sozinho, onde a batalha era dele, a desavença era dele, e era uma questão muito pessoal. Ele sempre pensava na sua autossuficiência, egoísta. Todas as lutas que ele enfrentou foram guerras pessoais. Ele usou a força não para servir a causa do Senhor,
mas uma causa própria. Note que ele, no final, ele fala assim: Senhor, eu queria lembrar esse texto onde ele diz o seguinte, olha, onde ele diz pela última vez, Senhor, verso 28, 16, 28, Senhor, peço-te que lembres de mim, dá-me força só mais uma vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Ou seja, tudo tem a ver com ele. Então ele não ganhava pensando no povo de Israel, ele não ganhava pensando assim, olha, vencerei em nome de Deus pelo povo. Eu farei isso, na verdade, não para que Deus seja glorificado, mas para que eu, na verdade, receba a glória. Portanto, aquelas lutas pessoais de Sansão mostram que ele era alguém extremamente egoísta. Não gostava de ser contrariado. Não podia ser contrariado porque ele usava aquela força para destruir aqueles que contrariavam ele. Não acontece isso? Pessoas que usam a sua força para prejudicar outras pessoas porque ele foi contrariado. Os seus pais, na verdade, não queriam que Sansão casasse com aquela mulher, mas ele se casou. Ficou furioso com a esposa porque ela contou o segredo. Ficou furioso com os filisteus, mas o interesse era pessoal. Ele vinha em primeiro lugar. E a nossa sociedade não está assim? O que os coaches pregam? Eu posso, eu consigo, eu sou autossuficiente, eu não dependo de ninguém. Ele não pensava no povo de Deus e nem sequer na glória de Deus, mas as suas causas eram egoístas. Portanto, tudo que Sansão tinha era para mostrar quem ele era e a sua capacidade. Ele não fez nada para a glória de Deus. Sansão não teve domínio próprio. Sansão foi egoísta. Sansão também teve uma queda progressiva. Isso mostra que Sansão teve 3 descidas. Até o Hernandes Dias Lopes, quando ele prega sobre a vida de Sansão e a biografia dele, ele fala isso, né? Sansão teve 3 descidas. A primeira descida, e é interessante isso, a Bíblia fala isso mesmo, foi para a cidade de Tímina. Ele desce para aquela cidade, casa com aquela filisteia. A segunda descida de Sansão foi para a cidade de Gaza, onde ele desce aquela cidade e envolve com prostituta. A terceira descida é no vale de Soreque, onde ele encontra Dalila. As 3 descidas de Sansão foram exatamente essas 3 descidas que envolveram mulheres diferentes. Cada uma delas foi responsável por uma atitude errada, uma escolha que culminou na queda. E esse descer de Sansão, irmãos, é aquela descida para o pecado, uma descida que sempre é progressiva. Nenhum pastor cai do dia para a noite em adultério, nenhum pastor rouba dinheiro da igreja do dia para a noite, nenhum irmão trai a esposa do dia para a noite. Essas pessoas, na verdade, vão quebrando as alianças progressivamente, aos pouquinhos. E como nazireu, Sansão quebrou todos os votos a Deus. Ele provavelmente banca aquela festa lá no casamento, que provavelmente tinha vinho. Ele toca no cadáver, que ele tira o mel, e o seu cabelo é cortado, como a gente viu na sua história. Sansão, meus irmãos, fez coisas dia após dia, tempo após tempo. Cuidado talvez com os princípios que você anda quebrando aos poucos. Cuidado porque esses princípios que você está brincando, que são prazerosos, é gostoso, mas o preço é muito alto. Tem muito crente procurando doçuras e banquetes em comida em meio à morte. Os pregadores falam que quando você se delicia com o pecado, é como se você estivesse se banqueteando em cima de um cadáver, na sepultura. Procurando coisas e mel onde não deveria procurar. Aquilo que adoça os nossos lábios hoje, amargará a nossa vida profundamente amanhã. Cuidado com a podridão que pode estar roubando o seu coração. Cuidado com aquilo que você faz e você pensa, nada aconteceu comigo, então eu posso prosseguir. Cuidado com supostamente aquilo que aparentemente está dando certo, mas isso não significa que Deus está nisso. Sansão então brinca com o pecado e com o seu chamado. Alguém chamado por Deus, alguém que passou grande parte da vida brincando com esse pecado, e esses são os nossos inimigos, assim como fez Dalila. E por fim, a última lição que eu quero deixar para vocês é que Sansão perde a presença de Deus sem perceber.
Isso talvez é uma lição das mais sérias, irmãos. Sansão brincou com a presença de Deus. Ele não sabia que o Senhor não havia mais se retirado dele. Nesse texto triste do Antigo Testamento, a gente vê que Sansão queria agir de novo na força do braço dele, na independência dele, mas Deus não estava mais com ele, o Espírito Santo já não estava mais com ele, e quão triste é não perceber que a presença de Deus já foi embora há muito tempo. O quão triste é a gente não cair em si, e não perceber que na verdade Deus já nos deu um triste fim. Alguém que tinha uma vida tão promissora, mas a presença de Deus não estava mais com ele. Você, pastor, mas então o que eu faço? Eu quero te deixar uma mensagem de esperança. E eu me emociono um pouco com a história de Sansão, porque, irmão, Sansão teve seus olhos físicos arrancados. Sansão estava cego, mas mesmo diante de uma situação tão trágica, no fundo do poço, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. E o arrependimento manifestado na vida de Sansão foi através de uma oração. Sansão passou a vida dele inteira, nós só vimos uma única oração, que foi aquela que ele pede para beber água lá na rocha. A segunda vez, na verdade, que Sansão ora é exatamente nesse momento, onde ele pede para que Deus voltasse a agir na vida dele. E apesar das tantas falhas de Sansão, irmãos, não são muitas, mesmo nas vitórias, a gente só acha falha em Sansão. Mesmo na vitória, diante dos inimigos de Deus, foi por uma causa egoísta, pessoal, individual, que ele foi caçar encrenca. Mas mesmo apesar disso, dessas falhas de caráter, o Espírito Santo de Deus estava com ele. O Espírito Santo de Deus, na sua infinita misericórdia, Deus na sua infinita graça, atende o clamor de Sansão, um pecador arrependido, cego, escravo, humilhado, derrotado. Aqui está a graça de Deus, aqui está o favor de Deus, de alguém que no final da sua vida mostrou-se arrependido, alguém que no final da sua vida, do qual mostrou como Deus está sempre disposto a exercer misericórdia e dar uma segunda chance e um recomeço. A gente não sabe como seria a vida de Sansão se ele não tivesse tomado todo esse caminho, se ele não tivesse tomado todo esse rumo, mas uma coisa é certa, ele colheu as consequências de uma vida de pecado. Sabemos claramente que uma vida em pecado não é a vontade de Deus, nem para mim, nem para você, nem para Sansão. E eu não sei como é que você está aqui hoje à noite, eu não sei que decisões erradas você tomou na vida, eu não sei que desobediências você teve, escolhas que você fez, mas sempre há esperança, porque Deus está aqui de braços abertos para te receber com graça e com misericórdia. Deus, na verdade, sempre estará aqui disposto a receber um coração quebrantado. E hoje é dia de você voltar-se e arrepender-se, porque Sansão é apenas um personagem que aponta para Cristo. Por que eu digo isso? Porque apesar dessa longa narrativa que a gente leu, na história culminante aqui que a gente vê de Sansão, irmãos, sabe quantas vezes o nome de Sansão é dito, exceto nesses 4 capítulos? Nós não lemos 4 capítulos sobre a vida de Sansão? Capítulo 13, 14, 15, 16, Juízes. Em toda a Bíblia, exceto nesses 4 capítulos, Sansão é citado só mais uma vez. Sabe qual a vez que Sansão é citado? Lá em Hebreus, capítulo 11, verso 32, na restrita galeria dos heróis da fé. Apesar de todos os erros e falhas de caráter de Sansão, irmãos, ele aponta para Cristo. Sansão não cometeu suicídio, como eu acho que as pessoas dizem, mas você fala, pastor,
Como que ele não cometeu suicídio? Ele estava lá no templo de Dagon, ele mesmo empurra as colunas. Não, meus irmãos, Sansão não cometeu um suicídio. Sansão deu a vida dele para que os inimigos do povo de Israel fossem vencidos. E o que é isso senão Jesus? Jesus dá a sua vida por mim e por você para que os nossos inimigos fossem vencidos. Sansão como alguém que poderia derrotar todos os exércitos. Sansão como única pessoa que ele inteirinho era o exército sozinho, representa Cristo. Porque Cristo vence o meu e o seu inimigo. Quem são os nossos inimigos? Todas as hostes malignas. Aquele 1/3 de anjos que caiu do céu, que a gente não pode vencer fora de Cristo. Todos os demônios, todos os principados, todas as potestades, o próprio Satanás só é vencido porque Jesus tem essa capacidade. E Sansão aponta exatamente para isso. Sansão não se suicida, ele se entrega com a morte sacrificial, usado pela última vez, exatamente como o nosso Senhor Jesus, que naquela morte em favor do seu povo, derrota todos os inimigos do povo de Israel. Sansão como esse tipo de Cristo, como um homem sozinho, que nasce consagrado, mas que não peca, que assim como a vida de Jesus, você sabia disso, que apenas João Batista, Jesus e Sansão, o anúncio do filho é dito aos pais, por meio do anjo. Cristo, assim como Sansão, já nasce como alguém consagrado, de uma mulher, que no caso de Maria era virgem, essa que era estéril. Alguém do qual o anjo visitou a sua mãe e seu pai, anunciando o nascimento do seu filho, como libertador de Israel, assim como Jesus. Alguém que em sua morte fez uma obra gigantesca, mais do que todas as suas obras, por toda a sua vida, não foi assim? Sansão não mata mais filisteus na sua morte que toda a sua vida. Jesus em sua morte faz essa obra do que a sua vida. E quem sozinho, meus irmãos, pode enfrentar esse inimigo e vencer e nos trazer grande vitória, senão Cristo? Pois se Sansão entra como alguém para aquela seleta galeria de heróis da fé, Cristo é esse herói da fé, o maior dos heróis. Sansão é um tipo de Cristo, que nós aprendemos que Deus também nos perdoa, quando nós estamos no fundo do poço, escravos, cegos e humilhados. Vamos orar?